primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse espaço, conversando com as pessoas sobre política, que é uma coisa tão importante, que muitas vezes as pessoas desprezam, mas ela afeta tanto o nosso dia a dia, a nossa vida de diversas maneiras. Para quem não me conhece, meu nome é João Carlos, eu sou morador de Bacabal, nasci e me criei aqui. Eu tenho 18 anos, sou estudante de Direito na Universidade Estadual do Maranhão. Estou no terceiro período agora, para estar no quarto, mas por conta da pandemia não estou. Eu estou pré-candidato a vereador da cidade de Bacabal, pelo partido Socialismo e Liberdade, que é o PSOL, atualmente. E eu estou caminhando, falando com as pessoas justamente sobre política, que é uma coisa que me interessava antes mesmo de pensar ela de maneira partidária. Porque justamente a nossa vida é afetada, e eu, como uma pessoa que vim de família humilde, e ver outras pessoas, desde pequeno, na minha escola, indo para caminhos não legais da vida, acabei entendendo que a melhor forma da gente mudar, da gente querer fazer a diferença, seria justamente pela política partidária, da forma mais ampla possível. Eu queria que tu me falasse um pouco, João, por que você escolheu ser um pré-candidato? E justamente nesse ano dessa pandemia louca. Antes da pandemia, eu já estava planejando isso, porque, na verdade, tudo começou lá em 2018, ou melhor, em 2017, na minha escola, quando eu tive a decisão de que a minha vida seria em função de servir as pessoas. E eu pensei, de que forma eu posso fazer isso da melhor maneira? Pensei em fazer medicina, pensei em fazer diversas carreiras que poderiam cuidar das pessoas. E, no final das contas, indo na raiz dos problemas, eu percebi que, individualmente, eu poderia fazer como professor, como médico, mas a entrada na política ela é uma coisa que ela nos faz ter uma amplitude maior de ação. A gente pode não só ser um médico, a gente pode garantir médico para todas as pessoas, não só um professor, a gente pode garantir educação de qualidade para todas as pessoas. E por isso eu venho trilhando esse caminho político, e não só política partidária. Na verdade, eu não pensava na política partidária antes. Eu pensei na política, por exemplo, como atuação através de movimento, como o movimento estudantil, do qual estou presidente agora em Bacabal, interino, ou na comissão de meio ambiente da escola que eu participava. Então, diversos setores mostraram para mim que dava para a gente atuar, dava para a gente mexer na vida social sem ser na política partidária. Mas ainda era uma forma muito, muito limitada, sabe? A gente não tinha muito potência para fazer a transformação do jeito que a gente era empolgado para fazer. A gente queria, sei lá, acabar com o lixão em Bacabal, porque a gente vê que aquilo ali é um problema, mas a gente não tinha força suficiente como o poder público tinha. E essa decisão, ela veio sendo tomada não de uma vez, assim, durante a pandemia. Ela veio sendo gradualmente discutida com um grupo de pessoas, porque eu não quero fazer isso individualmente, Jefferson. Se a gente for para a política é essa arte do bem comum, de pensar a cidade de uma forma coletiva, essa decisão também tem que ser coletiva. Porque eu não estou representando simplesmente os meus interesses da forma que eu vejo o mundo querendo impor para as pessoas. Então, toda essa construção de pré-candidatura e futuramente candidatura, ela está sendo feita coletivamente pelas pessoas com várias mãos, e essa decisão também veio tomada gradualmente com várias pessoas, e a gente decidiu que esse ano seria o melhor para a gente fazer esse lançamento. Porque a gente vê a necessidade, e é quando o perigo aumenta, Jefferson, que as pessoas corajosas, que nós que estamos querendo lutar, temos que nos apresentar. Então, se a gente se prepara, se a gente se sente mais preparado, se a gente está trilhando um caminho certo, a gente sabe onde é que as andorinhas dormem, a gente tem que se apresentar justamente nesses períodos de maior dificuldade, porque a gente está preparado para fazer as coisas acontecer. Então, foi basicamente por isso que decidi, agora, juntamente com todo esse grupo, lançar a pré-candidatura nesse ano. Muito bom. João, mas você é um rapaz consciente da responsabilidade de um vereador? Você tem a consciência Sim. Mesmo? Com certeza. Eu fazendo direito, eu na verdade escolhi direito justamente para me instrumentalizar melhor para esse papel que eu já desejava empenhar. Porque a gente vê na escola, por exemplo, os professores falando, vocês são futuro, vocês são o futuro desse Brasil, dessa nação. E eu vi assim, várias pessoas estão instigando, estimulando, mas não tem ninguém que vá para a ação. As pessoas precisam de instrumento para ela fazer aquela mudança que ela quer ver acontecer. Então, eu estou me instrumentalizando a partir do meu curso, a partir de todos esses estudos que eu venho fazendo, justamente para conseguir atuar. E é muito ruim a gente ver
por exemplo, uma Câmara em Bacabal que não entende de processo legislativo. É muito ruim a gente ver que as pessoas que não dominam o orçamento público, não sabem o que é PPA, que é o Plano Plurianual, LOA, a Lei de Orçamento Anual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O papel do vereador ele é muito complexo. Ele não é simplesmente dar um remédio ali, como as pessoas estão acostumadas. Não é o assistencialismo, não é fazer as coisas individualmente. Essas demandas individuais, além de ilegais, porque o vereador não tem esse papel para cumprir, de marcar consulta, coisas do tipo, elas viciam a nossa democracia de uma maneira muito, muito ruim, porque as pessoas não sabem cobrar coletivamente as coisas coletivas. Por exemplo, se falta remédio aqui, eu não vou pedir um remédio para mim. Eu vou fazer uma manifestação, eu vou fazer uma mobilização para que tenha remédio no posto. Porque as demandas elas não têm que ser individuais. Isso tudo passa pelo esse papel da Câmara, muito importante que ele tem. O primeiro papel, fiscalizador, que é o que as pessoas mais sabem geralmente. Então, quando você tem uma Câmara que ela não é independente, Jefferson, você não tem uma pressão para o executivo, que é a prefeitura, fazer um bom trabalho. Então, eles deitam e enrolam porque o papel fiscalizador não é desempenhado pela Câmara com excelência, por causa de negociata, por causa de dependência, entende? E esse papel ele é essencial para que a gente avance. Então, a oposição ela tem que ser responsável de fazer aquela fiscalização de um governo de oposição e mesmo a situação também. Ela tem que fazer esse papel. É um papel institucional da Câmara. E outro papel, que acho que é o mais assim, grandioso, é o papel de legislar. A Câmara ela tem um papel de fazer as coisas serem permanentes, porque as leis, por regra, elas são permanentes, até que elas se alterem, obviamente. Mas ali você dá diretrizes, você diz como é que as coisas devem ser feitas. O Poder Executivo, que é através da Prefeitura, ele não pode fazer nada sozinho. O princípio da legalidade, trazido pela Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, ele fala justamente que o poder público não pode fazer nada sem amparo legal. Então, a Câmara justamente dá esse amparo legal. Aprova ou desaprova o que a Prefeitura mandar, ou ela simplesmente faz sua própria legislação para a Prefeitura cumprir. Então, tem toda essa relação. A relação do papel fiscalizador da Câmara, a relação do papel legislativo, e uma relação também muito importante, que é de aprimorador das políticas públicas. No regimento interno da Câmara Municipal de Bacabal, que é justamente o documento que diz como é que as coisas devem ser lá dentro, interno, né? Ele diz que o vereador tem um papel de assessoramento. Então, digamos, um prefeito é eleito com promessa X, e ele acaba esquecendo as demandas, digamos que eu sou um vereador de oposição eleito, e eu carrego as demandas de quem não era a favor daquele prefeito, no mundo ideal. Então, essas pessoas, para serem representadas, elas têm a Câmara, que ela representa a fração da população. A Prefeitura não representa a fração da população. A Prefeitura tem que fazer tudo para todos, porque ela não vai fazer uma escola, olha aqui, para o seu eleitorado. Ela não vai fazer asfaltar uma rua só para o seu eleitorado. Infelizmente, é o que acontece. Mas era para ser feito para todos de uma maneira imparcial. E o vereador ia justamente cobrar da Prefeitura, assessorá-la, dizendo, olha, bem ali aquele bairro está precisando de tal coisa. Então, ela ia oferecer instrumentos a partir do seu gabinete, mostrar para a Prefeitura que é possível ter água na Coab, é possível ter água em Bacabal sem ser apenas fazendo bomba, digamos assim, fazendo esses poços artesianos, sem estudo como fazem aqui em Bacabal. Então, há uma maneira mais firme para que a gente resolva esse problema a longo prazo, não só esse tampa-buraco como faz. É um exemplo de assessoramento. Então, eu tenho esse pensamento, e as pessoas que votaram em mim, votaram em mim porque justamente pensam como eu. Então, eu vou levar justamente essa demanda para o Poder Executivo. E esse link aqui, fiscalização, legislação e assessoramento, é justamente o principal papel do vereador. Então, a gente tem que estar ciente disso, Jefferson, para a gente conseguir trabalhar. Aí você me diz, como é que tem um vereador lá, me desculpa se isso parece arrogante, mas que não tem, assim, não precisa ser estudo formal, mas precisa conhecer de lei, sabe? A pessoa vai para lá, se propõe. Como é que você se propõe um cargo? É só para ganhar dinheiro, Jefferson. Sim. Porque assim, não faz sentido. Você não está trabalhando com as pessoas, você não está representando as pessoas. Aí as pessoas falam, o vereador aparece de 4 em 4 anos. Mas é mesmo, porque essa pessoa não tem ideia. Essa pessoa não tem o que apresentar de projeto de lei. Essa pessoa não tem como fiscalizar porque recebe um mensalinho ali para ficar com o rabo preso.
Então não tem como a gente ir para frente se a gente esquecer o papel tão importante que a Câmara tem nesse processo todo. E é justamente tomando conhecimento, se a gente se instrumentalizar, se a gente fazer das leis uma coisa mais próxima da gente, a gente vai conseguir realmente efetivar direitos, que é o que falta na nossa cidade de Bacabal e no Brasil todo. João, nossa, muito obrigado. Como você pretende, João, fiscalizar a prefeitura? O trabalho do prefeito? Olha, você pode fazer de várias maneiras. Primeiro, a prefeitura teria que ter o seu portal de transparência ativo. Ela teria que ter proatividade na sua prestação de contas. Olha, a prefeitura presta contas para a Câmara frequentemente. Então, você tem que passar um pente fino naquelas contas, ver se está tudo batendo com a realidade, pedir nota fiscal de obra, ver se está tudo ok, se a obra está sendo entregue. Aqui em Bacabal, por exemplo, você teve um convênio de quase 50 milhões de reais, que veio durante essas 2 décadas, e já foi totalmente liberado, e a gente não veio a obra sendo pronta. Não sei por quê, não sei se lavaram mão de gente, mas só sei que a obra não está pronta. Então, a partir disso, você entra com ações judiciais, a partir disso, você expõe para a sociedade, porque a sociedade, às vezes, ela assiste verticalizada dessas coisas porque ela não tem conhecimento. Então, você mobiliza a sociedade para mostrar que aquilo ali está errado. E há várias maneiras de fazer isso. Você pode ver o que uma secretaria está fazendo, como é que está o orçamento dela, se ela está cumprindo o orçamento, porque tudo isso aí está dito em lei, já. Essas leis que eu te falei, PPA, LDO e LOA, são siglas para as leis orçamentárias, elas dispõem do gasto que a prefeitura vai fazer. Então, se ela não fizer aquele gasto, você vai saber onde é que está aquele recurso, se aquele recurso veio, se não foi aplicado, se foi aplicado. É uma questão técnica mesmo, assim, e fácil, bem objetiva. E às vezes não é tão objetivo assim, você vai ter que escavucar mesmo. Você vai ter que procurar ali uma agulha no palheiro, porque às vezes eles fazem as coisas muito bem feitas para esconder ali as falcatruas. Mas tem várias maneiras legais de fazer isso. O vereador tem poder para qualquer cidadão, na verdade, fazer requerimento para, digamos, uma informação que ele queira, várias coisas do tipo. E aqui em Bacabal, as ilegalidades, Gerson, são não só nessa questão de fiscalização das contas, elas são bem claras. Por exemplo, os contratos ilegais que a prefeitura faz. Assim, eu tenho pessoas conhecidas que vão para o contrato, mas porque essas pessoas são reféns de um sistema que empobrece a população, que não dá oportunidade para a população, que não faz concurso. Então a pessoa se forma na UFMA, Gerson, e ela, para ser professor, e ela fica sem saber o que faz, porque a cidade não tem concurso. Aí ela fica refém do contrato, porque ela tem que trabalhar, ela tem que se sustentar. E as pessoas ficam sem perspectiva de futuro justamente porque a prefeitura cerceia isso. E isso é bem claro na perspectiva de fiscalizar, porque isso aí é inconstitucional, na verdade, esses contratos. Eles não eram nem para existir, são contratos nulos, por natureza. Porque não pode se contratar as pessoas sem concurso, como fazem. Essas nomeações que podem fazer são para cargos comissionados. Isso, infelizmente, essa molecagem mesmo, ela é regra em Bacabal e muitas cidades do Maranhão. Eles nomeiam as pessoas para cargos que não são temporários. Porque o que se pode fazer é seletivo, segundo a Constituição Federal de 88. O que se pode fazer são seletivos para funcionário temporário para alguma coisa, digamos, no tempo da pandemia. Então, pode fazer um seletivo para suprir a demanda de médico. Aí sim pode fazer seletivo. Mas isso é exceção. A regra é que se faça concurso. E os concursos, as pessoas são vitalícias, justamente para não ser o que acontece aqui em Bacabal e em outras cidades. Que é o rei da vez, o monarca da vez, coloca ali na prefeitura para trabalhar quem ele quer que seja ali seu eleitor e tal, para favorecer seu eleitor, para cumprir a promessa ali para o seu cabo eleitoral, de tantos empregos que ele deu para aquela pessoa, para apoiar ela. Então, fulaninho ali, líder comunitário, falou que vai fazer campanha para mim, então eu vou dar 40 empregos para ele. Então ele está motivado ali, o eleitor também está motivado. O problema começa aí, entendeu? E eu mostro isso que é tão óbvio, isso é tão óbvio, que a gente às vezes fica pensando que é normal, mas essas coisas não podem ser naturalizadas. E por que elas são naturalizadas? Porque a Câmara não dá um pio. A Câmara, um poder institucional, não dá um pio. A Câmara ela não é um anexo da prefeitura, ela é um poder independente, é um poder legislativo. Ela tem força para fazer, se ela quiser, um prefeito cumprir a legalidade. Porque isso é um ato de improbidade administrativa. Porque ele está desobedecendo o princípio da moralidade, da impessoalidade, botando quem ele quer, está desobedecendo o devido processo legal. Então, várias ilegalidades a gente pode achar.
estão bem claras, né? Entende? Fiscalizar o Bacabal não é uma coisa difícil. Porque as coisas são... Então, eles fazem a luz do dia, não tem mais vergonha, não, né? O negócio está solto aqui. João, me fala uma coisa, você não tem medo de... Você não está com medo de entrar na política? Sabe que a política hoje é bem complicada, você não... Como que você se vê depois que você entrar? Porque, pelo que eu te conheço, eu vejo que você é um rapaz de garra, eu vejo que você é um rapaz muito inteligente. Não estou te seguindo, comecei a te seguir um dia desse, mas eu vejo tudo que você posta. Eu estou te acompanhando, claro, né? Mas a pergunta é essa, você tem medo? Você está com medo, se caso você for eleito? Gerson, tem uma frase de Darcy Ribeiro que é muito boa. Ele fala assim, ó, é melhor a gente se arrebentar tentando do que a gente se poupar para nada. Eu tenho essa filosofia na minha vida. Eu não estudei, eu não ganhei conhecimento com base no imposto que as pessoas pobres pagaram para dar para trás agora. Eu sei que as coisas são perigosas, mas tudo quando a gente faz com planejamento, quando a gente está amparado num grupo, eles podem até cortar uma flor, a frase famosa, mas eles nunca vão impedir que a primavera chegue. Então, por isso que eu estou nesse empenho de espalhar a ideia, semear entre outras cabeças, porque assim a gente tem essa ideia em outros vários lugares, e eles não vão conseguir matar todo mundo, entende? Na forma literal ou não. Então eles podem querer, sei lá, me cooptar, mas eles não vão conseguir por minha parte, mas digamos que conseguissem cooptar outra pessoa que tá do meu lado. Mas essa pessoa, aí tem outra pessoa, porque ela tem a ideia também. Então assim a gente fortalece, a gente vai fazendo um trabalho de rede, a gente espalhando essa ideia por várias pessoas, eles não têm coragem de fazer isso, de querer calar um assim coercitivamente, porque eles sabem que a gente não está só. Quando a gente está só, a gente realmente é frágil. Quando a gente faz as coisas de forma espontânea, sem planejamento, quando a gente faz as coisas querendo fazer um aventurismo, aí sim a gente tem mais chance de quebrar a cara. Mas agora, quando a gente está amparado legalmente, quando a gente está amparado por pessoas também de um grupo, e o meu partido é um grupo muito bom, porque é um grupo de professores acadêmicos, de estudantes, trabalhadores, e ali sim a gente tem uma organicidade. Agora, a maioria dos outros partidos em Bacabal, não, ele é uma coisa bagunçada. Então, se a gente está conseguindo se organizar aqui, a gente com certeza vai conseguir enfrentar esse monstro aí que é a prefeitura, esse Kraken, como a gente diz em muitas outras postagens. E é por isso que você vê que eu sou uma pessoa que gosto de semear ideia. Eu li um livro que pode ser muito clichê para alguns, mas é O Semeador de Ideias, de Augusto Cury, e ele fala justamente sobre isso, sobre você espalhar a ideia por onde você passar. E eu faço esses vídeos falando de conteúdo de Bacabal, nunca um vereador, eu não sou pago para fazer essas coisas, Gerson, para ficar estudando coisas sobre Bacabal, eu não precisava fazer isso. E a gente vê os vereadores que são pagos, muito bem, não dão trabalho, não dão dinheiro de serviço para essa cidade direito. E eu estou espalhando a ideia, estou mostrando como é que tem que ser, como é que está errado, falando sobre os problemas. E é esse caminho que a gente tem que seguir. Se a gente seguir esse caminho, a gente vai conseguir formar esse grupo para a gente realmente promover a mudança que tanto a gente prega. E eu não tenho medo. Muito bom, João. E como que você vê a educação de Bacabal hoje? Inclusive, hoje eu acabei de postar uma coluna sobre educação. Eu falava da complexidade que a educação, porque quando a gente pensa educação, pensa na escola, né? De uma maneira restrita. E a educação ela está ligada não só ao âmbito escolar, é de uma maneira muito mais geral do que as pessoas pensam. Então eu falo nessa coluna que a cidade inteira educa, segundo uma filósofa muito conhecida, que é educadora também, Viviane Mosé. Então, se você, por exemplo, prega na escola valores, que a escola deve ser solução de tudo, como a gente coloca sempre no final das redações do Enem, na conclusão, é educação tem que resolver coisa, tal coisa. Então, se a gente diz que a escola tem que fazer tantas coisas, a gente tem que, ou melhor, a educação tem que fazer tantas coisas, a gente tem que abrir nossos olhos para que a educação não seja só a escola. A escola sozinha não pode fazer o trabalho de educação. É certo que aqui na educação formal de Bacabal nós temos muitos problemas a resolver. Por exemplo, essa questão dos contratos, que deixa os professores sendo o cargo, a carreira do magistério como fosse um bico, porque o professor às vezes tem salário repartido, e não se apega à escola, não tem exclusividade. Então não desenvolve um trabalho ali com os alunos a longo prazo, não tem planejamento a longo prazo. E a educação não é uma coisa que se faz do dia para a noite. É uma construção longa. Em Bacabal, por exemplo, tem um plano municipal de educação, feito lá em 2014. Ele não está sendo seguido corretamente. A gente tinha metas para cumprir em relação à universalização das creches, da educação infantil, da educação fundamental, de melhoria do ensino médio. Então, todas essas questões, a educação
ela fala muito mais alto do que o âmbito escolar. Então, a gente tem que pensar fora da caixinha. A educação de Bacabal não atinge as metas do IDEB, por exemplo, como ela deveria atingir. A educação de Bacabal, ela não educa como ela deveria educar. Ela não dá autonomia suficiente para os seus estudantes. E ela é excludente, na maioria das vezes. E você pode dizer, a educação, grande parte dela é universalizada. Mas não adianta ser universalizado se você não tem qualidade. Você, por exemplo, tem ali o Estado do Ceará, tem o IFMA, tem o Colégio Militar, tem várias escolas de ensino médio. Mas aí o Colégio Militar seleciona seus alunos, então já faz ali uma repartição. Então quem vai para lá, a escola já tem muita estrutura, então quem vai para lá e que já tem mais condição, às vezes a maioria, isso é constatação, é de escola particular. Então você tem todo o aparato do ensino fundamental sendo feito para formar bons alunos, para esses alunos pegarem a escola de ensino médio muito boa, que é o Colégio Militar. A mesma coisa acontece no IFMA, e os que não passaram nessas provas, considerados os inferiores, como a sociedade gosta de projetar, vão para as escolas que têm menos estrutura, certo? E aí você aprofunda a desigualdade, porque essas pessoas que estão no ensino médio ali vão passar na universidade, nos colégios federais, no colégio militar, vão passar na universidade, porque tem mais estrutura, os professores têm mais estabilidade, quase todos têm dedicação exclusiva. Então, o tema educação, para falar a verdade, ele é muito complexo. A gente pode passar horas falando sobre várias nuancezinhas aqui da educação que a gente não esgotaria. Mas o que é central aqui, para a gente entender, é que o fato de Bacabal ter uma educação excludente, despranejada, uma educação que não tem metas, ou se tem, não as cumpre, faz com que todo o sistema já é engessado, porque a gente tem um modelo educacional muito antigo, muito retrógrado, a gente não está atualizado para as novas demandas da sociedade, a gente não está formando cidadãos para viver em sociedade, a gente não está formando os trabalhadores do futuro, que tem que ser inovadores. Só o fato da escola ser enfilinha daquele jeito, industrial, com o sininho tocando, isso aí tudo já é uma coisa vencida, entende? A gente tem que renovar todo o nosso conceito de educação para que a gente consiga realmente pensar numa educação que sirva para o futuro e para o presente também. Porque a educação, apesar de ser uma coisa de longo prazo, a gente vai ver resultado de 20 anos depois, ela é uma coisa que, em primeiro momento, ela já dá ali seus primeiros frutos. Por exemplo, quando a gente faz um projeto na comunidade, quando a gente faz ali os pais se envolverem, enfim, é complexo. Mas eu tenho várias coisas escritas sobre isso. Se você quiser, pode acompanhar a minha coluna. E nos meus vídeos também eu posto várias coisas falando a respeito. A gente pode aprofundar a discussão em outro momento. Não, sim, maravilhoso. Vou dar uma olhada assim. Outra coisa, eu queria que você desse uma nota de 0 a 10 na saúde de Bacabal e você falasse o porquê dessa nota. Eu não tenho uma nota exata assim para dar, mas eu posso fazer uma avaliação geral. E aí fica a critério das pessoas avaliar. Você não tem infraestrutura hospitalar direito na cidade. Na verdade, o papel do município, Gerson, é a saúde primária, esse cuidado primário. E as pessoas esquecem a importância que isso tem. E esquecem como a saúde, assim como a educação, ela é transversal. Então, a saúde ela não se resume como eu estava falando aqui, à infraestrutura hospitalar. E, apesar de tudo, ela é muito importante. Bacabal, segundo o IBGE, em 2017, teve mais de 600 óbitos. E a maioria deles por doenças como diabetes, cardiovasculares, enfim, doenças evitáveis. Se tivesse cuidado desde cedo da saúde, tivesse feito exercício, se alimentado direito. Então, quando a gente pensa no papel do município na saúde, na sua atuação, a gente tem que pensar justamente esses fatores primordiais. Entende? Aí você vai, por exemplo, aqui no meu bairro, tem um posto de saúde, né, um OBS. E aí você chega lá, você não tem os equipamentos do fisioterapeuta, a nutricionista vem poucos dias, a psicóloga não aguenta a demanda. Então todo esse trabalho que era para ser feito inicial, da melhor qualidade possível, ele acaba sendo feito de uma maneira do puxadinho. E isso acarreta numa sobrecarga do sistema de saúde nas suas mais altas complexidades. Então o hospital, o socorrão vai ficar mais cheio, o hospital geral ali
municipal vai ficar cheio, o Lauro vai ficar mais cheio, que é o hospital estadual. Se a gente conseguir trabalhar desde o do começo a saúde de uma forma preventiva, se a gente conseguir fazer com que as pessoas se alimentem melhor, se a gente conseguir garantir estrutura para as UBSs, as pessoas não fiquem esperando meses por um exame ou coisa do tipo, qualquer coisa que ele vai fazer aqui é muito demorado. Então, todas as questões primárias a gente tem que resolver. Porque esse é o papel do município. Às vezes a pessoa fica pensando, tem que botar UTI. Isso aí não é bem o papel do município, está mais ligado à alta complexidade, que no nosso caso o Estado abarca. Entende? Então, essas coisas que a gente pensa como a caricatura da saúde, do que deveria ser saúde, que é um monte de médico, um monte de enfermeira, poderia ser um gasto a menos se o município fizesse seu dever de casa. Entende? E o município não faz. Sim. João, tudo isso que você falou é muito importante. Eu espero que as pessoas tenham acompanhado cada palavra que você está falando, porque é importante eles saber, né? Eu preciso que você me fale agora que é muito importante também sobre segurança. Eu não sei como anda a segurança de Bacabal, porque tem mais ou menos um ano. Mas a última vez que eu dei uma passada aí, a segurança não estava muito legal não, hein? A nossa Constituição, Gerson, ela não deu o papel ao município de garantir a segurança pública. O município ele não tem uma força policial, por exemplo. João Carlos, mas tem a Guarda Civil Municipal, mas não é uma força policial. A força policial é a PM, a PF, estão subordinados ao governo estadual e ao governo federal. Então, diretamente, o município não pode atuar de uma maneira ostensiva, daquela maneira que a gente vê assim, oh meu Deus, camburão passando e tudo mais. Porém, novamente, o município tem um papel muito importante na prevenção primária dos crimes. Você me diz aqui, Gerson, por exemplo, onde é que acontece, onde são as zonas mais violentas de São Paulo ou de Rio de Janeiro? É justamente onde tem maior desigualdade, não é verdade? Sim. Maior índice de pobreza, maior ausência. Aqui em São Paulo, eu creio que seria a Zona Leste. Pois é. Várias capitais. E justamente uma coisa em comum é justamente as pessoas que vieram de fora, vieram a ocupar os terrenos irregularmente, e elas não são abarcadas pelas políticas públicas estaduais. Ou melhor, políticas públicas do Estado como um todo. Então você tem ali uma criação de uma periferia marginalizada. Toda essa questão, o município tem um papel assim, primordial. Porque essa prevenção primária que o município pode fazer é justamente evitar que todo esse ambiente do crime seja criado. A cidade, por exemplo, tem esse papel de educar de maneira ali no ensino infantil e no ensino fundamental, e ali já começa quebrando uma desigualdade. Então, se a educação, por exemplo, lá no Novo Bacabal, eles mandam os professores que não querem ir, eles mandam os professores que vão lá sem vontade, se lá não tem estrutura, se lá o governo municipal não chega, e a educação de lá não tem a mesma educação de uma escola do centro, por exemplo, você já cria essa desigualdade e você já alimenta que o ambiente de lá seja de maior propicidade para que o crime aconteça, que a criminalidade aumente. Então, todas essas questões elas têm que ser pensadas pelo município, porque ele não pode se eximir de resolver esse problema da segurança, pensando porque não tem polícia, não pode fazer, e eles têm que pensar isso de uma maneira muito estratégica. Outra questão que o município pode atuar diretamente é a questão da iluminação, a iluminação pública. Então, você me diz qual é o ambiente, a ecologia do crime, né, que a gente chama aqui na criminologia. Qual é o ambiente mais ideal para que o crime aconteça? É na rua escura ou na rua clara? Na rua escura, provavelmente. Porque é ali que o bandido pode fazer o fator surpresa e tudo mais. Qual é onde é que tem mais probabilidade de acontecer um crime? É na rua que tem a câmera de segurança ou na rua que não tem? É na rua que não tem. Sim. Obviamente. E isso o município pode fazer. O município pode integrar todas as forças policiais também, fazer um trabalho conjunto. Então, disponibilizando câmeras, seria um papel interessante que o município fizesse vigilância da cidade, nos pontos principais. Se você colocasse iluminação, se você resolvesse as questões que geram desigualdade, se você oferecer uma visão para o jovem, porque às vezes a criminalidade está muito ligada ao tráfico aqui em Bacabal, por exemplo, os homicídios, a maioria estão ligados ao tráfico, quando não são passionais.
Então, você acaba ali o assédio do crime aos jovens, trazendo cultura, trazendo lazer, trazendo esporte, para que eles tenham outra visão, outra perspectiva de vida, sabe? São vários casos, por exemplo, se lá no Novo Bacabal a gente colocar uma praça, a gente mostrar que pode haver ali uma interação de lazer em sociedade, que pode haver uma perspectiva de futuro, trazer esses jovens para projetos no contraturno da sua escola. Então, de manhã ele vai para a escola, de tarde ele faz um judô, faz uma capoeira, faz um karatê, aprende música. Então, a perspectiva de vida dele muda. Esse é o papel do município na segurança. Ele faz de uma maneira primária. Isso é a longo prazo. Essas crianças você está prevenindo que daqui a alguns anos nasça o político corrupto, por exemplo. A gente gosta de falar do ladrão de galinha, mas o político corrupto também, ele nasce por essa desavença de valores, essa falta de escola, essa falta de... Alguma instituição falhou na formação dessa pessoa, para que ela não tenha esse mecanismo de entender o que é certo e o que é errado, de não seguir a lei. Então, se a gente garantir isso desde cedo, o município, ele vai prevenir que lá na frente muitas coisas erradas aconteçam. João, como que você pretende se relacionar com a prefeitura? Aí depende muito de como a prefeitura pretende se relacionar com a Câmara. Se, por exemplo, a nível nacional você está vendo como é a bagunça, né? Para o Poder Legislativo se alinhar com, ou melhor, conseguir dialogar com o Poder Executivo. Na minha visão, uma situação que quem está a favor do governo, uma oposição, quem é contra por motivos de partido e tudo mais, não devem ser coisas automáticas. Então, por exemplo, se o Bartolomeu, que é nosso pré-candidato a prefeito, foi eleito, eu não vou deixar de exercer meu papel de fiscalizador, não vou deixar de exercer meu papel de legislador, não vou passar pano para coisas erradas, porque a Câmara é uma coisa independente, eu não sou apetrecho do Poder Executivo. E, de forma alguma, na oposição, sendo oposição, também faria isso. Então, se a coisa que eu mais cobraria, Jefferson, seria justamente plano, projeto para essa cidade. Porque é a coisa que mais faz falta aqui. Isso independente de governo. Então, se ele quisesse resolver, fazer aquele relógio que fizeram aqui do centenário, eu ia perguntar, para quê? Que nível de prioridade que tem isso? Você está seguindo o PPA, que é o plano plurianual, que ele faz ali para os 4 anos seguintes, de planejamento orçamentário? Não, essas coisas aí são feitas fora. Eles gastam dinheiro onde eles querem, assim, onde dá na telha, onde eles acham que vai ser mais bonitinho, para ganhar voto e tudo mais. E não pode ser assim. A gente tem que exigir que as coisas sejam planejadas, que o plano diretor da cidade seja rediscutido e executado, que o plano municipal de educação seja rediscutido e executado corretamente. Todas essas questões, elas, para mim, são essenciais, independente do governo. Mas aí, se o governo começar a fazer as coisas ilegais, como ele está fazendo, inconstitucionais, improbidade administrativa à luz do dia, aí a nossa posição como pré-candidatura, porque essas coisas todas estariam abarcadas numa decisão coletiva tomada previamente, porque eu pretendo que a nossa futura vereança seja um mandato compartilhado com as pessoas, com a base que elegeu, com outras pessoas que queiram discutir também os temas. Então, antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que pensar o que o eleitorado está pensando, ou melhor, o que o cidadão está pensando, até cometi um erro aqui, porque a gente tem que ver as pessoas de uma maneira geral, a opinião das pessoas, levar o que está acontecendo lá dentro, porque às vezes a gente assiste tudo assim, acontece na Câmara, morre na Câmara. Nenhum vereador traz para fora, muitas vezes. É muito raro acontecer de uma maneira geral. Então, a gente tem que prestar conta para a sociedade rotineiramente do que está acontecendo lá dentro, chamar a sociedade para discutir. Esse é o papel que a Câmara deve fazer, independente de governo, e essa seria a posição que eu tomaria. João, com essa tua visão política, você acha que você terá um bom relacionamento com os outros vereadores? Novamente, depende de que vereador for eleito. Porque se for vereador que fica dormindo em Câmara, se for vereador que vai para lá só para ficar sentado, sem saber dos temas, sem ter visão de cidade, aí é muito ruim dialogar, não é, Jefferson? Mas, por exemplo, eu sei muito bem que uma lei que eu possa propor, se eu estiver lá, não vai ser aprovada sozinha pela minha boa vontade. Eu preciso convencer as outras pessoas de que aquela lei é uma coisa importante. E para isso a gente tem que parar essa visão de pensar só em eleição. Você está lá para desempenhar aquele papel nos 4 anos. Você vai pensar em eleição no ano eleitoral.
Mas durante lá você tem que pensar no bem da sociedade. Se esses vereadores tiverem a visão de interesse coletivo, se estiverem entendendo que aquela lei que eu apresentar, por exemplo, é para o bem comum, quiserem discutir, quiserem tirar algum ponto, essa discussão que a gente tem que alimentar, porque é saudável. Pode até discordar, mas vamos com argumento, vamos falando o que é que poderia ser feito melhor. Porque o que eu quero, Jefferson, é realmente resolver problemas. É isso que eu quero fazer. Eu não estou lá para ser estrelinha, não vou estar lá para fazer minha vaidade acontecer. Eu quero que as pessoas tenham uma vida melhor, quero que as pessoas sejam mais felizes, quero que as pessoas possam realizar seus sonhos. É isso que eu quero que aconteça. Eu tenho certeza que se a gente eleger bons vereadores lá para cumprir esse papel, a gente vai conseguir levar essa cidade para frente. Mas o papel do legislador ele não se resume a essa aprovação de outros vereadores, como eu falei antes. A gente pode fazer coisas individuais, mas o poder tem que estar relacionado ali com um grupo. Então, eu espero que esse ano o Bacabal faça boas escolhas. E não vai ser por falta de opção. Porque esse ano a gente tem várias opções interessantes para compor a Câmara. No meu partido tem várias opções, em outros partidos também tem algumas opções, se você se alinha com outras visões de mundo. Mas dá para a gente mudar realmente. E mesmo que a gente não consiga mudar toda a Câmara, a gente vai aos poucos. Vamos mudar 1, 2, 3, até que a gente consiga fazer ali aquele sistema se quebrar por dentro. Isso é muito bom. João, em sua opinião, quais os adjetivos deve ter um pré-candidato ao legislativo? O primeiro deles, eu diria, que é a capacidade de se reinventar, a capacidade de inovar, a capacidade de pensar, ser visionário. Então, todas essas características elas são essenciais para que um vereador seja atuante, que seja um vereador que promova as mudanças que a sociedade precisa. Porque tem vontade de estudar as coisas também, porque os temas não são fáceis, as coisas não são fáceis. Tem a capacidade de dialogar com as pessoas. Seja aberto para que isso aconteça. Porque a sociedade, mais do que nunca, precisa de diálogo. Nós precisamos sentar, olhar no olho um dos outros, como nós estamos fazendo aqui, mesmo que virtualmente, para a gente resolver os problemas. Os problemas afetam não só a mim, afetam o meu vizinho, afetam o próprio vereador, que não consegue enxergar debaixo do nariz o buraco na frente da sua casa. Então, essas coisas a gente tem que começar a discutir coletivamente. Então, isso exige que o vereador tenha essa capacidade de diálogo, tenha preparo, o vereador se prepare para exercer a função. Porque você imagina, você está querendo ficar num cargo público, você vai ganhar dinheiro para ficar ali trabalhando. E você está trabalhando, você não está indo ser elegendo só para ficar lá sentado. Então, você tem que ser ativista, você tem que ser inconformado, tem que querer mudar realmente. Porque quando a gente tiver uma Câmara renovadora, se a gente tiver uma Câmara reformadora, e isso eu falo de uma perspectiva geral, a gente vai conseguir fazer essas coisas ir para frente. Porque senão a gente vai ficar só assistindo mesmo aquelas mesmas pessoas ficarem lá, fazendo uma dinastia, mais de 5 mandatos, 6 mandatos seguidos, sem apresentar nenhum um benefício para a sociedade, como acontece hoje. Eu queria saber qual a sua avaliação em relação ao Legislativo Municipal. Eu tive o trabalho de pegar todos os nomes, avaliar todos. Uma vez, acho que foi em 2018, fiz um requerimento lá com a UMES para a gente pedir todos os projetos de lei. Nos deram ali 3 ou 4. Imagina, 2 anos, foram eleitos em 2016. 2 anos para fazer 3 projetos de lei, a Câmara apresentar 3, 4 projetos de lei. Uma coisa assim, e as leis eram tudo assim, sem pé nem cabeça. Um era para botar dia de não sei o que lá, outra era... Assim, não é que isso não possa ser importante, mas é uma coisa assim tão pequena, vai acabar tendo problemas tão grandes para a gente resolver, e as pessoas ficam fazendo dia de não sei o que, semana de não sei o que lá, só para alimentar a base, sabe? De uma maneira assim, que não vale a pena. Eu não vejo hoje na Câmara de Bacabal representantes que realmente digam respeito ao cargo que ocupam. Porque o papel do vereador, as pessoas às vezes veem como uma coisa pequena. Mas se a gente analisar todo ali os cargos políticos, o vereador é aquele que está mais perto da pessoa, é aquele que tem que ter relação mais próxima. Eu não vejo os vereadores representando as dores dos bacabalenses, sabe? Eu não vejo eles aperfeiçoando isso de uma maneira institucionalizada. Eles só acompanham obra no ano eleitoral, ou fazem umas críticas muito mal feitas. Então, se eu fosse fazer aquela avaliação de 0 a 10 que eu estava fazendo lá, eu daria um 0 bem redondo.
para eles, para a maioria. Ali tem um ou outro que faz um trabalho assim, às vezes, não sei o motivo de fazer, mas fazem algum certo trabalho que a gente tem que reconhecer, como já tiveram outros vereadores, como a professora Lituino, que já fizeram coisas em Bacabal, que tem um trabalho pela cidade e a gente tem que reconhecer essas coisas. Mas, no geral, é assim, uma inabilidade, uma coisa que não tem muito futuro, sabe? E é por isso que eu fico tão, assim, querendo mudar, Gerson, porque eu me lembro que quando a gente ia lá na Câmara, ia falar com os vereadores para apresentar um projeto legal para a educação, um projeto legal para o meio ambiente, a gente falava, chegava na recepção, né, falava com o senhorzinho, não tem ninguém aqui não. Às vezes estava lá dentro um indivíduo, eles não abriam a porta para falar com a gente. Aí marcava de ir no gabinete, as pessoas furavam com a gente, entende? Então todas essas coisas me frustraram muito, mostraram que como é que o representante do povo, aquele que deveria estar mais perto, nem conversa comigo, não quer discutir os projetos. Então, isso tudo, e nessa legislatura, me faz ver que essa Câmara não está cumprindo o papel que ela devia cumprir. João, como que você avalia o prefeito de Bacabal? Eu vou te dizer a verdade. O Edvan entrou primeiro como interino, né, quando a chapa do Zé Vieira foi cassada. E eu fiquei pensando, não, agora vai dar certo. Porque eu tava com a esperança, tava querendo depositar a esperança em alguém, sabe? Antes de ser eleito ali na eleição suplementar. Porque no governo Zé Vieira também, e isso mostra que a coisa é muito mais generalizada, sabe? A gente ia no governo do Zé Vieira também, nas secretarias, a gente não era atendido, a gente não via que os secretários tinham habilidade, e só era conversa mole. A gente ia por exemplo, na Secretaria do Meio Ambiente, a gente foi na Secretaria de Cultura para apresentar projetos, e eles não nos davam respostas à altura do que a gente queria, não se envolviam nos projetos, a gente não via um plano de ação deles ali para execução, era tudo cargo ocupado politicamente de um jeito péssimo, e não tinha habilidade para cumprir as demandas que aquela secretaria deveria estar suprindo. Então, todas essas coisas me fizeram querer que alguma coisa nova acontecesse. No começo eu fiquei esperançoso, eu falei, não, vai dar certo. Apesar de eu saber racionalmente que não ia dar certo. Porque aqui em Bacabal funciona como uma gangorra, Jefferson. Um ano está um grupo no poder, aí esse aqui fala mal, esse aqui oferece contrato, mas esse aqui pega as pessoas que não receberam o contrato, aí vai fazendo um equilíbrio aqui até que um permanece aqui, aí faz um péssimo governo, porque governo de reeleição tende a ser pior, porque não tem nada a dever para ninguém, então ele faz o que ele quiser, ele não vai fazer eleição nova, ou o outro ganha. Aí repete a mesma coisa, aí troca. Eu devia saber que não ia dar certo, porque esse diagnóstico eu já tenho há muito tempo. Mas eu fui lá depois da esperança. E agora eu vejo que está muito pior, sabe? Porque é uma questão tão marqueteira, é uma questão tão assim, que até ofende de morte assim, a nosso bom senso. É um jogo, uma desobediência da lei assim, às claras. É uma criação de dias D assim, que não tem função prática de nada, porque não vão trazer desenvolvimento para a cidade, porque os problemas são complexos, não vão ser resolvidos fazendo um mês de uma cor, vamos fazer aqui as ações, acabou. Não vão ser resolvidos assim. Os problemas são muito mais complexos, precisam de plano, precisam de discussão, não chamam para debate. Isso tudo me faz avaliar, e eu tenho um vídeo específico falando sobre os pontos negativos e os pontos positivos do governo Edvan. Quem tiver mais curiosidade pode dar uma olhada lá que eu falo com detalhe. Teve alguns pontos positivos? Teve, mas é tudo, aí a gente vai analisar. Ponto positivo, asfaltamento, reforma das escolas, onde aconteceu? Ano eleitoral. Então a gente fica com o pé atrás, né? De que esse governo realmente possa trazer coisas boas. É triste essa realidade, a gente queria que fosse diferente, a gente não faz oposição, a gente não critica simplesmente por criticar, por querer que a gente faça melhor, a gente critica justamente para ver se melhora, né? A gente tem amor pela nossa cidade. Então, se eu falo que a Bacabal está com problema X, eu não estou falando para queimar governo, não estou nem aí para isso. Eu estou falando para que se resolvam os problemas. E esse governo não faz isso de uma forma, assim, legal, literalmente legal. Não faz de uma legal as ações. Hoje, qual seria o seu maior sonho para a cidade de Bacabal? Meu maior sonho. Eu tenho vários sonhos para a cidade de Bacabal. Eu estou olhando aqui de lado uma coisa que eu venho desenvolvendo há muito tempo, que é um projeto de cidade.
um projeto de cidade que tem vários temas, falando de educação, de saúde, cultura, juventude, gestão pública. Eu sonho que essa cidade um dia possa acreditar em si mesma e fazer com que toda essa sua potencialidade, tudo que ela pode ser, aconteça. Eu quero que Bacabal consiga se enxergar como parte do mundo e como uma cidade que vai fabricar futuros filósofos, futuros pensadores, grandes estadistas para esse país. Eu quero que grandes artistas saiam de Bacabal. O arcabouço que está por trás disso deve ser suprido. E é por isso que a política é importante. Para que a gente faça isso de uma maneira inteligente, que a gente consiga realmente fazer diferença para a humanidade. Sobral, ali no Ceará, no interior de Ceará, tem o maior IDEB do Brasil. Essas coisas todas, Gerson, nos mostram que nosso problema não está no nosso DNA, sabe? Nos mostram que a gente... Aquela história de falar, é assim mesmo, tem que ser assim. Porque é isso aí que nos para, sabe, Gerson? Tem tanta gente que poderia votar, tanta gente que poderia participar da vida social. E essas pessoas se excluem justamente por causa de uma ideologia que é nos ensinada como certo, de que as coisas são assim, devem ser assim, porque é assim mesmo, porque os ricos têm que ser ricos e os pobres têm que ser pobres, porque o de cima tem que subir e o de baixo tem que descer. Então, quando a gente começar a se acreditar na gente mesmo, quando a gente acreditar na nossa potencialidade, a gente realmente vai conseguir quebrar essas barreiras e fazer todo esse sonho de uma cidade melhor, de um jardim coletivo, de uma cidade que entrega para o mundo as melhores pessoas, realmente seja realidade. O nosso sonho vira realidade. João, como que você vê a juventude de Bacabal hoje? A juventude, ela, às vezes a gente fala juventude como se fosse uma coisa só, né? Mas a juventude ela é muito mais ampla do que isso. A gente tem a juventude negra, a gente tem a juventude LGBT, a gente tem a juventude em vários fragmentos da sociedade. Mas, de forma geral, eu imagino que a nossa geração, e aí eu me incluo porque também sou juventude, ela tem uma visão de mundo que pode realmente fazer todo aquele sonho que a gente estava conversando, que esse sonho seja começado a ser executado. Porque eu me incluo nessa fase dessa geração. Essa nossa geração, ela cresceu na democracia, porque a Constituição é de 88 para cá, antes tinha regime militar. Cresceu na democracia, cresceu vendo um mundo ideal, vendo como é que as coisas poderiam ser, vendo ali um Brasil se desenvolvendo, e depois ali em 2013, com as manifestações, começaram a se revoltar, começaram a se manifestar, mostrando uma atividade política. As pessoas costumam dizer que a nossa geração ela não é ativa, mas ela é ativa sim. Ela só não tem os estímulos necessários porque nos faltam líderes que consigam motivar, que consigam mobilizar. Mas a nossa geração vai mostrar, e eu tenho certeza disso, porque eu já estou vendo que esse movimento está acontecendo na nossa cidade, em outras partes do Brasil, que a gente pode ter um lugar muito melhor para se viver, que a gente pode ter desapego dos bens materiais, que as coisas elas são muito mais do que a aparência. E eu vejo um movimento de uma sociedade que ela está começando a abrir mais os olhos para a questão ambiental. Então essa juventude, que hoje é excluída aqui em Bacabal, que hoje não tem direito a ter lazer, que hoje não tem direito a estudar como deveria, ela está começando a se organizar, mesmo com todas as dificuldades, para que a gente consiga mostrar para as pessoas que pensam que quer oferecer para a gente o que é a política, as pessoas que pensam que nós temos que assistir apenas as coisas sendo executadas, que dizem que nós somos o futuro, que dizem que botam a gente numa perspectiva longa, como as coisas não tivessem no nosso tempo agora. Eu quero que nossa juventude mostre que esse futuro é presente e que nós estamos preparados. Porque eu posso debater aqui com qualquer candidato a vereador, com qualquer vereador que está lá na Câmara, e eu posso mostrar, por A mais B, que nós estamos preparados para que isso aconteça. E é toda essa visão que eu imagino, essa perspectiva de que nossa juventude é boa, sim. As pessoas ficam falando que a gente tende a ser apático, que a gente tende a ser uma sociedade superficial, uma sociedade do espetáculo, mas eu tenho um olhar diferente justamente como ator dessa juventude e como um espectador também de outros movimentos dos quais eu participo. E eu vejo que, com esperança, na verdade, toda essa questão da juventude em Bacabal, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta. João, fiz diversas perguntas para você, e todas as respostas foram excelentes. E algo que eu não dei que você gostaria de falar, que você gostaria de
está falando pra gente? Mas, Sim. basicamente, eu queria deixar uma mensagem de esperança. Porque eu, nessa caminhada, eu vi que as pessoas tendem justamente naquela ideologia que eu estava te falando, de que as coisas são como são, tendem a se ver longe do processo. Eu, assim como você que está assistindo essa live, sou um jovem, poderia estar fazendo minha carreira pessoal, poderia estar estudando para concurso, mas eu estou participando da política porque eu vejo que a gente tem solução. Eu vejo que a gente não tem que ser obrigado a sair dessa cidade para ter um futuro, para pensar no futuro. Eu vejo que a gente tem que fazer aqui o presente acontecer, ou melhor, o futuro. Então, toda esses males que nos afugentam, todo esse cenário que tenta nos desanimar, ele tem que ser vencido e tem que ser visto com outro olhar. A gente tem que ver esse cenário de uma forma positiva, uma forma que não é normal ter desigualdade. A desigualdade não pode te desanimar, ela tem que te mostrar que ela não pode ser daquele jeito. A falta de educação não pode te desanimar, ela tem que te mostrar que ela não tem que ser daquele jeito. Então, a falta de saúde não tem que te desanimar, ela tem que mostrar que não tem que ser daquele jeito. Essas coisas me doem bastante, para te falar a verdade. Eu, como um cidadão de Bacabal, eu não gosto de ver, eu acho que nenhuma pessoa é psicopata o suficiente para ver como eu já vi visitando o Novo Bacabal, pessoas em total, assim, degradação, vivendo basicamente dentro do esgoto, sem poder andar, sem poder comer, sem assim, uma perspectiva de vida. Eu não tenho coragem de seguir uma vida isolada, Jefferson. Eu não tenho coragem de viver uma vida bem vivida, como planejam para mim, sendo estudante de direito, que faz concurso e tal, que vai ser ali um advogado e tal, e vai esquecer toda essa raiz, vai esquecer todas essas pessoas que sofrem. Eu não consigo ver isso. Eu não acho que é ético da minha parte simplesmente dobrar aqui os braços e esperar que o dinheiro caia aqui nas minhas pernas. E é justamente por essa perspectiva de dizer, a nossa geração ela tem um desapego do material maior do que algumas gerações atrás. E eu vejo que a gente está começando a se unir, porque eu não estou sozinho nesse negócio, a gente tem um grupo muito legal que vai poder fazer isso acontecer e ir para frente.